Olá, pessoal, Lígia Márcia aqui. Estou sumida uns 2 ou 3 dias de gravar o vídeo, mas de meditar não. Meditar, estou ali fiel todos os dias, sabe por quê? Porque disso aqui depende da minha vida, de verdade. Isso aqui depende da minha vida. Então, jamais eu não posso dizer que eu já prometi e já não cumpri, né? Deus há de me ajudar, de me manter, de me sustentar nessa meditação diária, porque, gente, olha, de verdade, é vida, é a seiva, imagine uma planta, tem uma planta aqui perto de mim agora, ela precisa se alimentar daquela seiva, porque fora da seiva, né, é o que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vossos ramos. O ramo que não estiver ligado a mim, ele vai morrer. Exatamente, é aquela planta que ela precisa daquela seiva diária, ela precisa de sol, ela precisa de água, ela precisa de tudo que Deus é, sol da justiça, água que purifica, pão da vida, que ela fornece o alimento, enfim, não dá para viver sem isso. Se todos nós cristãos entendêssemos isso, nós não teríamos tantas demandas, ou não, muitas vezes recorremos a coisas nada a ver, e devagarinho vamos nos deixando levar pelo espírito de engano, e quando a gente vê, a gente está em outra esfera, outra dimensão, outro patamar, que não é as regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque o pior lugar para o cristão é nessa esfera de uma terceira, quarta, quinta, não sei, dimensão, em que a gente vive e experimenta o sobrenatural de Deus. Não é pelo simples fato de experimentar o sobrenatural de Deus, mas olha, no alto dos meus 65 anos, eu posso dizer. Eu não vou falar igual Salomão, porque Salomão, guardado as devidas proporções, sim, veja bem, experimentei de tudo e cheguei à conclusão que tudo é vaidade e que o que fica de verdade é o que está aqui nessa palavra e é sobre buscá-la todos os dias. Então, assim, tipo, eu andava aflita, ansiosa, preocupada, nervosa. Por quê? Porque eu estava buscando na fonte. E eu buscava em fontes boas, não significava que eram fontes ruins, mas elas não eram suficientes, nunca foram suficientes. Elas tiveram o seu lugar, o seu papel, ok, me deram esclarecimentos de muitas coisas, sim, mas sossegar o coração, acalmar o coração, parar de ter crise de ansiedade, me sentir segura e confiante é só aqui. Então, não significa que eu não possa buscar em outras fontes, desde que essa fonte aqui seja a principal e essa fonte julgue as outras. Sabe por quê? Porque a luz resplandece em qualquer tipo de treva que possa existir. Porque na esperteza e malícia do inimigo de Deus, ele vem com muitos sofismas. Foi assim que a serpente fez com Eva. Primeiro falou uma verdade, uma coisa que Deus tinha falado, né? Oh, não é assim que Deus disse? Você não pode comer desse fruto? Ela falou, é verdade. Tipo, nossa, esse cara é legal, ele está falando das coisas de Deus. Ele está até repetindo o que Deus falou. E aí, no primeiro momento, ele já seduziu a Eva quando ele deu a entender que estava falando das coisas de Deus. Quantas vezes eu fui por esse engano e ainda defendia as pessoas que estavam né, os conceitos que estavam me enganando, porque falava de Deus. Crê em Deus até o diabo crer, estremece. Depois que a serpente falou dessa forma, o que ela fez? Ela, então, entrou com sofisma. Sofisma é o quê? Mentira com aparência de verdade. A partir do momento que ela ganhou o coração da Eva, no primeiro momento, quando ela falou algo que Deus disse, ela teve o caminho aberto para falar tudo o que ela quisesse e Eva recebeu. E as consequências estão aí.
Ah, meu Deus, as consequências vieram em primeiro lugar no primeiro filho de Eva. Depois eu vou falar esse assunto aqui para vocês. Caim, por isso Caim matou Abel. Nossa, essa história por trás disso é uma coisa impressionante. Mas eu meditei esses dias, estou no capítulo 5 de Efésios, meditei nos outros, e eu quero trazer 2 versículos de hoje, do capítulo 5 de Efésios. É muito rico esse capítulo, e tipo, uma parte, eu até meditei ontem, mas eu vou trazer o de hoje, que está fresquinho aqui no meu coração, que é o versículo, capítulo 5 de Efésios, versículo 9. Eu vou ler aqui no caderno que eu copiei, porque essa letra pequena está me dificultando, que diz o seguinte, o 9 e o 13. Importante ver todo o contexto ali do que Paulo está falando. Então, eu te aconselho a ler o capítulo 4 e o 5, 4 e o 5 de Efésios. Mas o 5, 9 diz o seguinte, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, a justiça e a verdade. E o 13 fala assim, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Nossa, eu fiquei tão apaixonada, tão encantada com esse versículo. Olha que eu já tinha lido muitas vezes. O livro de Efésios é uma paixão minha. E eu já tinha lido muitas vezes, mas eu estou vendo coisas aqui que eu nunca tinha visto antes, reparado antes, porque, na verdade, como Deus está presente no local da nossa necessidade, Ele é o grande eu sou tudo que você precisa, o que que acontece? Hoje eu preciso disso, então por isso que está vindo hoje. Mas vamos lá, fruto da luz, né? De novo a gente vai falar sobre o reino da luz e o reino das trevas. O que mora o que pertence ao reino das trevas e o que pertence ao reino da luz. Então, o reino da luz fala de bondade, justiça e verdade. Quando fala de bondade, a gente fica pensando, a gente pode achar muitos sinônimos ou significados, né? Ou sentidos para palavra bondade, né? Por exemplo, está aqui, qualidade de quem tem a alma nobre e generosa. Aí o que me chamou a atenção sobre isso aqui é naturalmente inclinada a fazer o bem. Ah, então tem pessoas que são naturalmente inclinadas a fazer o bem? E eu quero falar uma coisa para vocês. Todas as pessoas são inclinadas a fazer o bem, porque todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Podem não estar fazendo, ou esse atributo pode não estar se manifestando, porque a cabeça já misturou com tantas outras coisas, né? Além de conceitos que distorcem sofismas, também os sentimentos, né? A alma gritando, então raiva, medo, ira, falta de perdão, um monte de coisa que faz a gente perder Deus de vista ao ponto de vamos dizer assim, ficar ali naquele limbo, né? Sair do reino das trevas, da luz, e ficar naquele limbo, né? Não sou nem treva nem luz, embora para Deus não existe limbo em cima do muro nem purgatório. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Sim, sim, não, não. É assustador isso. Quando eu falo limbo, eu falo sobre a marca indelével. Eu já estive no limbo, eu sei o que é. A marca indelével da presença de Deus na nossa vida, ela não vai morrer. A gente pode ir para o inferno, a gente vai continuar falando que Deus é Deus e que Jesus morreu na cruz para nos salvar, entendendo o sentido disso. Então, mas a gente se sente no limbo, embora Deus não enxergue assim, eu não sei exatamente como Deus enxerga, mas eu sei que Deus preserva a gente. Em algum momento, Ele resgata, se a gente quiser e se a gente buscar, né? Então, essa bondade, ela é inerente em Deus, bondade, justiça e verdade. São 3 atributos completamente inerentes em Deus. E somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você quer ver uma prova disso? Faz uma coisa boa para alguém.
E pergunte ao seu coração como ele se sentiu com aquela ação. É um gozo, é uma alegria que não tem, gente, não adianta, não tem outra maneira de ser feliz. Não tem. Então, a alegria que a gente sente quando a gente pode ajudar alguém, quando a gente pode fazer algo por alguém. Se você der uma passeada na internet aí, hoje, né, o mundo dos conteúdos, cada um tem o seu para dar, e tem mesmo, todo mundo tem o que dá. A gente sempre vê que as aspirações das pessoas são sempre... Por isso que o mundo do desenvolvimento humano cresceu tanto. As aspirações das pessoas, elas são muito voltadas para ajudar o outro. Então, essa bondade é algo inerente no ser humano, né? Então, quando fala que o fruto da luz consiste em toda a bondade, porque é essa bondade. Então, não existem pessoas que são melhores do que as outras. Existem pessoas que estão, vamos dizer assim, andando mais na dependência de Deus e outros que estão mais independentes de Deus. Mesmo os que estão independentes de Deus, o desejo forte de fazer o bem é algo tão... faz parte do ser humano como a pele faz parte do corpo. É algo tão inerente, é uma aptidão tão natural que mesmo quem está distante de Deus, eu falo distante de Deus, é o distante da palavra, gente, porque, né, isso é muito pessoal, mas eu falo distante da palavra. Então, quem está distante da palavra vai se perdendo com outras palavras, com outros sofismas, né? E na hora que vê, está distante de Deus, mas mesmo assim deseja ardentemente fazer o bem. Eu vou até mais longe, viu? Às vezes a pessoa, quando está longe de Deus, ela tem um desejo até maior de fazer o bem, porque é uma maneira que ela tem de se religar com Deus. Por incrível que pareça, eu acredito muito nisso. Olha, deixo claro, tudo que eu falo aqui, a experiência minha é coisa que eu vivo, não estou aqui falando assim, você tem que fazer isso ou aquilo, não. Tudo é coisa que eu vivi e vivo. Então, sobre essa questão da bondade, ela é inerente no ser humano. Então, o fruto da luz. Que luz é essa? Né? A luz que vem do céu, a luz que grita, a luz que faz as trevas sumirem. Né? Um quarto fechado e de luz apagada. Se você abrir a porta e entrar e acender a luz, as trevas vão sumir. Né? A função da luz é literalmente dissipar as trevas. Então, essa luz consiste em toda bondade. E justiça. Justiça, assim, sabe? A gente vai pesquisar as palavras, né? A gente fica impressionado, né? Eu estou me metendo a estudar hebraico, sabe, gente? Eu já tinha estudado, mas eu quero estudar mais profundamente. Então, a justiça, ela fala de equidade, justeza, exatidão até do peso, né? Se eu vim de 2 quilos, é 2 quilos, né? Porque lá em Provérbios fala que Deus não se agrada da balança enganosa. Então, assim, qualquer tipo de corruptibilidade, né? Não tem luz ali, tem trevas. Então, fala também essa justiça também fala de bondade, benignidade, afabilidade, brandura e integridade. Olha, a justiça de Deus é muito diferente da nossa, né? A própria Bíblia fala que a nossa justiça é trapo de imundície. Verdade. Mas a origem da palavra justiça, olha que coisa impressionante, gente. A palavra hebraica sad, que é a origem etimológica da palavra, né? Sidekenu, por exemplo, é o Senhor é a nossa justiça. A representação a coisa mais linda do hebraico é por causa que atrás de cada letra tem uma história, sabia? E é uma coisa assim apaixonante, maravilhosa. Então, a palavra é representada por uma figura que ela é isso aqui. Eu vou até compartilhar essa tela aqui, porque eu estou preparando um estudo, mas eu vou compartilhar essa tela, que ela simplesmente, peraí.
Olha aqui a letra do hebraico. Origem etimológica da palavra justiça é essa letra aqui, ó, que ela representa um homem de joelhos com as mãos levantadas. Fala sério. Precisa mais do que isso? Um homem de joelhos com as mãos levantadas. Então, a justiça, ela fala de equidade, daqui já falei. E outra coisa, a mesma origem da palavra caridade ou retidão. Sabe por quê? A mesma origem da palavra justiça é a origem da palavra caridade. Significa que justiça e caridade estão intimamente ligadas no mesmo sentido, né? Então, quando nós fazemos uma ação de caridade, significa que estamos praticando uma ação de justiça. E vice-versa. Se eu faço uma ação de justiça, eu estou praticando uma ação de caridade. Se eu faço uma ação de caridade, eu estou praticando uma ação de justiça. Tá vendo? Então, bondade, retidão, está tudo junto, misturado. Ok. E a última palavra é verdade. Vou deixar aqui. Eu vou procurar aqui a palavra verdade. A palavra verdade, gente. A origem da palavra verdade. Olha aqui, vou deixar isso aqui aberto. Ela tem 3 origens, do grego, do latim e do hebraico. No grego, se refere às coisas que são, ao que as coisas são, ou seja, o fato em si, não a versão dos fatos. O fato em si, é a palavra aletheia no grego, o fato em si. Não tem como negar que foi assim. As câmeras provaram, né? O fulano foi testemunha. Por que na justiça, para julgar uma pessoa, precisa da testemunha? Testemunha é alguém que viu, que participou, que sabe os fatos como eles são. Então, se refere ao que as coisas de verdade são, ao fato em si. Tanto que tem testemunhas, tem câmera, tem isso, tem aquilo. Hoje, no universo da câmera, é possível provar até mais rápido, né? Embora até câmera eles chamam de fake news, mas está tudo certo. Isso aí já é outra história. A segunda palavra para verdade vem do latim veritas. Se refere aos fatos que foram. Olha que interessante. Aletheia se refere ao que as coisas são. Veritas, no latim, se refere aos fatos que foram. Então, aí fala de passado. Aletheia fala de presente, veritas fala de passado, olha, aconteceu isso e isso, está aqui provado, corroborando com o que eu disse anteriormente, tem testemunhas. E, no hebraico, a palavra é emuná. E sabe qual a origem? Vou falar, peraí, a origem da palavra emuná. Se refere às ações que as coisas... Né, fala? Se refere às ações e às coisas que serão. E é a mesma raiz etimológica da palavra fé. Emuná, quando você vê no Velho Testamento, no hebraico, a palavra emuná, ela está falando de fé. Então, verdade, no hebraico, emuná se refere às ações e às coisas que serão. Então, a gente olha aqui, presente, passado e futuro. O quanto a verdade envolve, engloba, prevalece no passado, tanto sobre a ótica do passado, do presente, quanto do futuro. Meu Deus. Ai, isso é muito maravilhoso. Então, gente, o que é o fruto da luz? O que é? Deixa eu tirar agora, interromper esse compartilhamento para a gente continuar. Então, o que é viver no fruto da luz? E aí o versículo 13, que eu quero fechar com ele, fala assim: todas as coisas, quando reprovadas pela luz,
quando reprovadas pela luz. O que a luz reprova? O oposto dela, as trevas. Faz sentido? Se a luz reprova o oposto dela, a luz dissipa as trevas, né? A bondade, a justiça e a verdade jogam luz na escuridão. Então, quando é reprovada pela luz, vai se manifestar. Porque tudo que se manifesta é luz, não tem como as trevas se manifestarem. A escuridão, o que você enxerga na escuridão? Treva fala de escuridão. O que a gente enxerga na escuridão? Nada. Nada. Você pode forçar o olho, fazer assim, que até piora. Às vezes a gente consegue enxergar um pouquinho, se tiver algum resquício de sombra, depois que o olho acalma, a gente até consegue ver alguma coisa na sombra. Mas a gente vê sombras, né? Mas quando ela, olha esse versículo, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Não tem como as trevas se manifestarem. No sentido da palavra, as trevas ficam escondidas. Nas trevas ficam as coisas que a gente quer esconder. Coisas das quais a gente se envergonha, coisas das quais a gente fez, coisas que a gente esconde. Você precisa esconder porque há trevas ali. Se não pode ter transparência, é porque há trevas. Se tem que ser regado a mentira, 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 é porque há trevas. O pai da mentira é quem? Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Satanás é o pai da mentira, que veio para roubar, matar e destruir. Então, quando as coisas são reprovadas pela luz, é porque já manifestou. Não tem como a luz só reprova porque já foi manifesto, já apareceu de alguma forma, aquilo que estava escondido. Então, tudo que se manifesta é luz. E eu vejo hoje, claro como o sol na minha vida. Andei, sim, encantada com muitos sofismas. Estou falando a verdade. Talvez no anseio de buscar respostas, porque quando você começa a buscar respostas fora de Deus, é porque você já está no limbo, no purgatório, como se existisse, né? Não existe. Pode procurar na Bíblia. A palavra purgatório tem, sim, na Bíblia, mas nos livros apócrifos. 10 livros que foram acrescentados que não têm harmonia com o restante da Bíblia, a linha de pensamento. A Bíblia é um todo harmonioso. Ela tem uma só linha de pensamento, embora tenha sido escrita no período de 1.600 anos, ou seja, 16 séculos, por culturas diferentes, pessoas diferentes, tanto cultos quanto incultos, mas ela tem uma linha de pensamento só. E esses livros apócrifos eram livros históricos somente, que retratavam um momento, inclusive um momento que era moda escrever, influenciado pela cultura grega, greco-romano, né? O período greco-romano foi chamado de greco-romano por causa disso, que quem comandava eram os gregos, os romanos. Mas os gregos tinham uma influência cultural muito grande. Os romanos eram de desbravar, construir estrada, progresso. E os gregos eram a parte da cultura mesmo, da leitura, do investigativo, do curioso, né? Por isso foi chamado greco-romano, tamanha a influência, né? E essas três culturas que na época, né, como é que fala, influenciaram, que era o romano, que comandava, que eram os das guerras, das conquistas e do progresso, os gregos, a questão da leitura, da cultura, e os judeus, na crença monoteísta. Uma vida inteira os judeus tiveram essa função dada por Deus e nunca perderam. Então, os gregos, por causa dessa influência, virou moda escrever. Então, os livros apócrifos surgiram dali. Apócrifos significa espúrios no sentido
não pertence ao cânone sagrado. Então, tem mais 10 livros na Bíblia que foram, né, uma determinada religião colocou, mas ela não tem, não coaduna o resto da linha de pensamento. Um desses livros, que eu não lembro qual agora, existe a palavra purgatório, mas o resto não coaduna com mais nada. A Bíblia coaduna o tempo todo. Olha, a gente vai no Velho Testamento, vai no Novo, é impressionante como casa, como existe um pensamento uniforme. Os apócrifos, não. A única vez que tem a palavra purgatório está em um dos livros apócrifos, que o resto da Bíblia não fala. Então, essa é a prova cabal hermenêutica, né? Bíblia se explica com Bíblia. Se tem num lugar só e não tem nos outros, espera aí, vamos questionar isso aqui. Mas vamos lá. O que eu estava falando? Eu estava falando sobre que eu estava buscando em fontes erradas, com a melhor das intenções, com a maior das sinceridades, mas de bem intencionado, o inferno está cheio. E eu andava me perdendo de mim mesma. E quanto mais eu tinha conhecimento, mais piorava. Porque quando você toma... O Salomão falou isso muito bem, que ele chegou à conclusão que tudo é vaidade, que o muito conhecer costuma complicar a situação. Porque você conhece, mas você não tem solução, porque a solução está em Deus, meu amor, não adianta. Pode vir quem quiser falar o que quiser. Bom, esse é o meu pensamento. Cada um é livre para pensar do jeito que quiser, até Deus pegar na esquina. Se é que você vai querer que ele te pegue. Eu quero que ele me pegue todos os dias, né? Aqui na palavra, todos os dias. Então, eu andava nesse sofismo, nessa busca, talvez por demandas minhas, né? Mas, de verdade, de verdade, de verdade, só quando a luz, né? Quando todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Então, aquela ansiedade, aquela busca minha, ela foi se avolumando dentro de mim de um jeito, porque eu falo, cara, eu sei disso, mas como é que eu faço? O que eu faço com isso? Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você vai e faz. Não, você tem que fazer isso, você faz aquilo, você vai e faz. Você vai colocando um peso nas costas da gente. Até que um dia eu falei assim, olha, ou eu me liberto desse peso ou eu vou morrer. E aí eu clamei por Deus, chorando, gritado, falando, Deus, não aguento mais. Quanto mais consciência eu tomo, mais difícil fica para mim, porque eu fico com mais dificuldade, porque conforto, consolo, cura, refrigério, é só em Deus, gente. Não adianta. Pode dar a volta que você quiser na vida. Olha, e tem pessoas que... O que acontece? O que está essa onda aí de dinheiro, de fazer o primeiro milhão, de todo mundo ser milionário? Eu não sou nada, eu não sou contra isso não, também quero. Mas peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês. É tirar o foco do que realmente precisa e colocar no dinheiro. E o dinheiro, por si só, ele é muito bom? É. Que isso? O dinheiro soluciona problemas. Mas tem problemas que nenhum dinheiro soluciona. Se fosse assim, não era para existir nenhum rico infeliz. Nenhuma pessoa que tem posses infeliz. Nenhuma pessoa que tem posse morreria de câncer. Passaria por um divórcio, teria um filho que suicida, sofreria um acidente, perderia tudo ao ser traído por pessoas, né? Seria traído pelo esposo ou vice-versa. Então, o rico estaria isento. Se o dinheiro fosse solução, eu não estou pregando contra o dinheiro, não, gente. Eu sou a favor de ter o conforto, porque, inclusive, Jesus falou que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Abundância também fala de prosperidade. Fala de abundância da alma, mas também fala de prosperidade. Então, entenda onde que eu quero chegar. É sobre apostar todas as fichas. Tipo, olha, Deus está ali. Tipo, olha só, vou falar de algo que eu entrei numa situação, né, num conceito que tem muita coisa maravilhosa, mas que a gente tem que ter olhos de lince para poder julgar. Porque, veja bem, julgar, não, medir, né? Onde é que está Deus nessa parada?
Bota Deus aqui e fala só, Deus está aqui, ele criou o mundo. E aí, né, o mundo foi crescendo, homem e mulher se casam, papapá, então eles têm que caminhar para o futuro. E qual que é o futuro que eles caminham? O que está lá na frente? Eles falam com todas as letras, o dinheiro. Então, se uma trajetória de vida estiver totalmente baseada em dinheiro, isso exclui Deus, anula Deus, e é muito pouco. E é muito pouco. Todo o dinheiro do mundo é muito pouco comparado ao que Deus provoca e faz em nosso coração, em nossa alma, em termos de ser tudo que nós precisamos. Então, quando coloca o dinheiro lá como a meta, é aí que a gente fala assim, pá, tem alguma coisa errada nesse negócio. Tem alguma coisa que não está ajustando. Tipo, tem muita coisa boa, mas tem alguma coisa que não está ajustando. O que está acontecendo? E aí você começa a questionar. E aí o Espírito Santo, né, joga luz, e que joga luz, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Por quê? Porque a partir do momento que se manifestou, porque houve luz. Se não houver luz, não tem como as trevas se manifestarem, porque treva não se manifesta. Treva é a escuridão. O que é treva que a gente fala aqui? Todo sofisma, toda mentira com aparência de verdade. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e tudo que se levante contra o conhecimento de Cristo. Quem é que vai me tirar desse lugar agora? Me diga. Quem é que vai me tirar dessa posição? Porque aqui as lutas continuam, as dificuldades continuam, mas meu coração não está mais desesperado. Mas por que seu coração estava desesperado, Lígia? Porque eu estava tentando preencher um buraco que é do tamanho exato de Deus, eu estava tentando preencher com um monte de conhecimento. Bons conhecimentos. Mas conhecimento e dinheiro, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Vem cá, quando você morre, você leva alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa? Então, olha, deixo claro, eu não estou pregando quanto dinheiro. O dinheiro é muito bem-vindo na minha vida. Mas quando eu coloco o amor ao dinheiro em primeiro lugar, tiro Deus, coloco o dinheiro em primeiro lugar, ali eu me ferro. Então, aquela linha do tempo, aquela lógica da vida que fala assim, Deus criou, tá? Mas fica quieta aí, Deus. Agora eu vou seguir com a minha vida, porque a minha vida é feita de escolhas. Faz sentido. Nós que escolhemos tudo. Deus não interfere na nossa escolha, mas daí é dizer que Deus que lá está parado, feito um bobo, só serviu para criar, desculpe aí. Não dá, não. E aí, coloca lá na frente, o que você está buscando? O dinheiro está lá me chamando. O dinheiro está lá me chamando. Não, sai fora que o dinheiro está me chamando. O dinheiro não é tudo na minha vida. Preciso muito dele. Mas quando eu coloco ele no lugar de Deus, eu me perco de mim mesmo. Não dá para desassociar. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não existe possibilidade de querer. Bom, posso ficar fora da seiva. Não acho nada para experimentar aqui. Posso ficar fora da seiva, né? Aqui está a planta, aqui está o caule principal e aqui estão os ramos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, disse Jesus. Todo ramo que não estiver ligado em mim será cortado, porque ele vai morrer e vai cair. Eu preciso dessa seiva para viver. E só quando eu estou ligado nessa videira, olha, é a coisa mais louca do Evangelho, é a paz que excede a paz que excede a todo entendimento, mesmo no meio da guerra, mesmo no leito de morte.
Não tem explicação isso, gente. Só quem pertence ao reino. Quem me ouvir e não tiver essa consciência do Deus da Bíblia, vai criticar, pode criticar à vontade, é um direito que você tem. Também já fiz isso. Mas se você quiser saber se isso é de verdade que eu estou falando, ajoelha na beirada da sua cama e pede a Deus. Não ajoelha não, porque eu acho que você não vai, no primeiro momento, você vai falar ajoelhar diante de quem? Né? Mas questione a Deus, pergunte a Ele, peça a Ele para se revelar. Foi assim que Ele se revelou a mim e foi assim que Ele me trouxe de volta. Sim, porque eu estava distante. Quando a gente está distante da Bíblia, a gente se distancia de Deus. Então, todo sofisma, todo engano, a palavra é engano. Na meditação de ontem, que eu não trouxe, não gravei, mas ela fala isso, olha, que a gente fica com obscurecido no nosso entendimento, pela dureza, obscurecido de entendimento, é versículo 18. Alheios à vida de Deus, pela dureza de vossos corações, tendo se tornado insensato, se entregar à dissolução. O que é dissolução? É decomposição, divisão, né? Desagregação, cometendo toda sorte de impureza, tudo que não agrada a Deus. Mas não fosse assim que vocês aprenderam. Se é que fosseis instruídos segundo a verdade. Então, vos despojeis do velho homem, que corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Está aí Efésios capítulo 4. Aí. No espírito do vosso entendimento, ou seja, lá dentro da sua mente, né, naquele espírito de entendimento, renova aquilo ali, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, está escrito em Romanos. Bíblia se explica com Bíblia. Isso é a minha meditação de hoje. Então, vos revistais do novo homem, criado em justiça, retidão e verdade. E aqui fala de novo sobre o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ai, meu Deus, espero que tenha sido claro. Espero que tenha sido clara. É isso. Andar na luz, porque a luz tem... Quando a luz se manifesta, é porque a treva já vazou na braquiara, porque onde tem luz, as trevas não ficam. Então, todas as trevas do meu coração se dissiparam quando eu permiti que essa luz entrasse novamente, porque eu já tinha tido essa luz um dia. E eu fui atrás de conhecimento para ter resposta. Eu tenho uma avidez por conhecimento, eu tenho uma sede por conhecimento, é um valor muito alto para mim. Eu pago por conhecimento facinho, facinho. Mas Eclesiastes fala, né? Salomão fala muito claro sobre Eclesiastes, fala, olha, ai meu Deus do céu, deixa eu ver onde é que está aqui para poder fechar. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. Eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Eu nunca pensei. Olha, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18. 17, olha, apliquei o coração a conhecer a sabedoria, e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza.
Ciência que fala de conhecimento. Ah, Lígia, você está falando contra o conhecimento? Não. Não estou falando contra o conhecimento. Estou falando contra o conhecimento do sofisma, que te tira do prumo da verdade. Que te tira do prumo, gente. Isso aqui é prumo. Ó. Isso aqui é prumo. Isso aqui é prumo. Isso aqui é que traz resposta. Não é religião. Quando você estiver preso à religião, você não vai ter chance. Se religião salvasse o mundo estava salvo. Porque todo dia tem milhares de religiões e todo dia nasce uma nova. Religião são obras das mãos dos homens. Por isso que tem tanta porcaria, tanta miséria. Mas o relacionamento com Deus na palavra é outra história. Vai por mim. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz. Não, as trevas não conseguem se manifestar. Se manifestou é luz. Maravilhoso, né? Eu sei, na minha vida, o que está por trás dessa palavra. Coisa mais maravilhosa do mundo. Não tem mais angústia, não tem mais ansiedade, preocupação, né? É diferente, eu me sinto segura nele. Eu me sinto segura nele. E ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele somente consegue preencher toda lacuna, todo buraco do meu coração. Não adianta eu encher de conhecimento, de dinheiro, de riqueza, do que for, nada vai preencher tanto. Posso ter dinheiro, conhecimento, posso ter riqueza, lógico, Deus nos fez e colocou esse mundo à nossa disposição para que a gente desfrutasse de tudo isso. O problema é que a gente inverte a posição. Deixa Deus lá atrás, tipo assim, agora você fica quieto aí, que você serviu aqui só para criar. E vamos em busca do dinheiro. Por favor. A nossa justiça é trapo de imundícia. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.